A empresa multimilionária e conhecida pelos seus desenhos, Walt Disney, criou um parque temático como nenhum outro. Não apenas um simples parque de diversões, mas sim um mundo completo, inteiramente diferente de qualquer outro lugar na Terra. Entretanto, às vezes, essa singularidade pode ser assustadora. Há muitas coisas aterrorizantes sobre a Disneylândia, entre as quais inúmeras mortes que ocorreram desde que o parque foi inaugurado em 1955. Desde lá, mais de 600 milhões de pessoas passaram pelos portões mágicos da Disneylândia. Mas as lendas dizem que algumas dessas pessoas nunca foram embora de lá. Tanto é que o parque é considerado uma das áreas mais assombradas da Califórnia. Veja nesse vídeo alguns acontecimentos bizarros que ocorreram no parque, que lhe fará pensar duas vezes antes de comprar seu ingresso. A Disneylândia é um lugar querido por muitos, o que não seria incomum que ocasionalmente algumas pessoas quisessem, digamos, homenagear seus familiares. Em 2017, algumas pessoas notaram um visitante próximo ao brinquedo Piratas do Caribe jogando uma substância não identificada na água, levando os funcionários a fechar a atração e alertar a polícia. Uma testemunha descreveu a substância como um talco de bebê preto que se dissipou rapidamente. Os funcionários, ao saberem disso, agiram rápido e a atração foi interditada, reaberta depois de determinarem que não havia perigo para os visitantes do parque. Em outubro de 2018, a equipe da Disney confirmou ao jornal Wall Street que o que aquela mulher havia jogado na água eram cinzas de um parente falecido. A prática se tornou tão popular no parque que a equipe de manutenção hoje em dia tem um código para isso: HEPA Cleanup, que se refere a um sistema de filtro de ar que recolhe partículas de poeira ultra finas. De tempos em tempos, os visitantes pedem permissão para espalhar cinzas nas dependências do parque. A resposta é sempre não, mas mesmo assim, sorrateiramente, algumas pessoas conseguem fazer isso escondidas. Uma das atrações mais macabras do parque, com certeza, é o trem fantasma. Acontece que há uma lenda nos parques da Disney que o trem é fantasma de fato. É dito que se você entrar no carrinho sozinho, sem ninguém ao seu lado, um homem, descrito como grande e cabelos avermelhados, irá aparecer para te fazer companhia ao seu lado. Ele é supostamente o fantasma de um visitante falecido que morreu na viagem de volta da Disney para sua casa no final dos anos 70. O fantasma dele educadamente desaparece antes do final do passeio. Em 1984, uma moça chamada Regina Young, conhecida como Dolly, caiu de seu assento enquanto andava naqueles brinquedos de trilho na água e foi morta quando atingida por outro brinquedo que se aproximava. O cinto de segurança estava desafivelado, mas ainda não se sabe se ela mesma o soltou ou se foi resultado de outra coisa. Hoje em dia, alguns funcionários afirmam ter sentido como se alguém os estivesse observando durante suas caminhadas de averiguação no parque, que são realizadas no final do dia. A área na pista onde Regina morreu é conhecida como Dolly's Deep, ou em português, o mergulho de Dolly. Dentro do próprio parque, existe um apartamento residencial acima de uma das atrações. Acontece que durante a construção do parque, que começou em 16 de julho de 1954, com o dia da inauguração seguido apenas um ano depois, em 17 de julho de 1955, Walt Disney, o próprio dono, queria um lugar para ficar dentro do parque. Por isso fizeram aquele lugar. O apartamento não era grande, apenas cerca de 45 metros quadrados.
mas era conveniente para aquelas noites e madrugadas, enquanto Walt Disney supervisionava seu sonho de um parque ganhando vida. Hoje em dia, qualquer um pode visitar o lugar. Nos últimos anos, o apartamento foi reaberto para aqueles que querem tirar umas boas fotos e saber mais dos bastidores. Como homenagem ao Walt, uma luz sempre é deixada acesa na janela da frente do apartamento. Mas segundo a lenda, nem sempre foi assim. Conta-se que um dia, um funcionário que cuidava do apartamento apagou a luz antes de sair. No entanto, quando desceu e olhou para a janela, a luz estava acesa novamente. O funcionário percebeu a luz acesa no andar de cima logo depois de ter apagado e saído. Ele então voltou para apagá-la, desceu de novo e notou novamente a luz acesa. A última vez que o funcionário subiu lá, ele ouviu uma voz dizendo: "Ainda estou aqui." A luz na janela foi deixada acesa desde então. Em 1974, Deborah Stone, de 18 anos, foi esmagada até a morte enquanto trabalhava como apresentadora na atração America Sings. O palco ficava localizado no teatro rotativo que anteriormente abrigava um carrossel. Na noite de 8 de julho, Deborah, sem perceber, ficou entre a parede giratória do teatro e a parede estática do palco e acabou morrendo. Uma luz de segurança foi posteriormente colocada, que avisava o operador da atração quando as pessoas se aproximavam demais dessa área perigosa. Além disso, as paredes foram posteriormente substituídas por divisórias. É dito que Deborah se tornou uma espécie de anjo da guarda. Dizem que os membros do elenco que trabalhavam na atração, que funcionou até 1988, costumavam ouvir uma voz avisando: "Cuidado!" se algum funcionário chegasse muito perto das paredes. Nem só de relatos vivem as lendas do parque. Esse vídeo, gravado por um circuito interno de segurança, mostra algo estranho vagando pelo parque. Seja o que for, várias câmeras gravaram, e não só uma, como podemos observar. Como de praxe, os funcionários juram ser o falecido Walt Disney. Embora as histórias de que Roy Walt Disney, o irmão mais novo de Walt, também é visto assombrando o parque. Em 1966, um jovem de 19 anos chamado Thomas Guy Cleveland tentou se infiltrar no parque escalando a cerca externa. Ele subiu ao longo da cerca e pulou em cima de uma trilha de um dos brinquedos. Dá para imaginar o que aconteceu, né? Ele foi atingido e morto por um dos pequenos trens que se aproximava. Hoje em dia, é dito que uma figura espectral às vezes pode ser vista rondando a trilha do monotrilho. Ela aparentemente só aparece à noite e desaparece sempre que um trem chega. Considere isso uma advertência e não invada. Pague seu ingresso. Até a próxima. Obrigado.